Para falarmos em cancro, temos de falar nas defesas naturais, que protegem a vida no nosso planeta. A maior e mais importante defesa é a magnetosfera, pois sem ela não haveria qualquer espécie de vida na Terra, por isso é considerada a segurança afastada. Há cerca de 4,6 mil milhões de anos formou-se o núcleo da Terra, extremamente quente e líquido, formado principalmente por ferro e alguns outros materiais radiativos, talvez restos de uma supernova, que é envolvido pelo magma e a própria crosta terrestre, a parte da Terra que o ser humano habita. Em algum momento da história esse núcleo com magma começou a funcionar como um dínamo, aparelho capaz de converter energia mecânica em elétrica, gerando assim correntes elétricas, tendo como propulsor talvez o campo magnético solar, que por ser extremamente forte, foi capaz de interferir na Terra naquele momento. A interação entre o núcleo e o magma em torno dele foi ficando cada vez mais forte, criando assim as linhas magnéticas que saem pelo Polo Sul e entram pelo Polo Norte, formando assim o campo magnético da Terra. A magnetosfera funciona como um colchão protetor, existente entre os ventos solares e a própria Terra, protegendo o ser humano de várias anomalias do espaço, principalmente os ventos solares, a radiação solar e os raios cósmicos. Estudos recentes mostram que a magnetosfera está apresentando sinais de enfraquecimento no seu escudo protetor e que nos últimos 150 anos a sua proteção teve um decaimento de cerca de 15%. Uma das consequências da entrada dessas partículas na Terra seriam alterações climáticas. Além disso, o contacto com a radiação seria mortal para os seres vivos. Uma outra consequência seria o colapso de sistemas eletrônicos e de rádio. A atmosfera terrestre, que só existe porque existe magnetosfera e sem ela, não haveria vida na Terra, é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio da retenção de calor, criando o efeito de estufa, e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. O ozono é um dos gases que compõem a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 e 35 km de altitude, região denominada camada de ozono. Sua importância está no facto de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo C, nociva aos seres vivos. A partir de 1980, os cientistas começaram a acumular evidências de que a camada de ozono estava sendo destruída, resultando num aumento dos níveis de radiação ultravioleta, tipo C, que alcançam a superfície da Terra, que por sua vez pode levar a uma maior chance de exposição excessiva à radiação ultravioleta e desenvolvimento dos seus efeitos nocivos, cancro na pele, cataratas e supressão imunológica. O processo de destruição da camada de ozono começa quando o clorofluorcarbono, CFC, largamente utilizado pela indústria em aerossóis, ar-condicionado, refrigeradores, espumas isolantes, e outras substâncias destruidoras de ozono, tais como pesticidas, substâncias utilizadas nos extintores de incêndio, são libertados na atmosfera. O controle internacional reduziu a libertação de CFC e outras substâncias destruidoras de ozono, mas o processo atmosférico natural só deverá reparar a camada de ozono por volta do ano 2060. Até que ocorra a reparação da camada de ozono, poderemos esperar aumentos nos níveis de radiação ultravioleta na superfície da Terra e consequentemente de seus efeitos nocivos sobre todos os seres vivos. Como segurança próxima, temos o magnetismo do corpo humano.
O corpo humano também gera a sua própria magnetosfera, o campo biomagnético humano, com vários metros de circunferência onde se vê como a forma de um 8. Toda a carga elétrica em movimento gera campos magnéticos. No caso da Terra, o principal gerador é o núcleo terrestre, e no nosso corpo, todos os nossos órgãos e especialmente o nosso novo cérebro ou neocórtex. O campo eletromagnético de cada célula é também uma barreira de proteção, um escudo como de sua membrana, que defende cada uma de nossas células, fazendo-as ressoar em harmonia e aproximando-as a outros micro-organismos ou moléculas que trazem benefícios e rejeitando outras que poderiam ser destrutivos. Os íons de potássio e sódio são os que mantêm o equilíbrio elétrico da membrana celular. O potássio se magnetiza com os íons de sódio do exterior da membrana. A diferença entre o potencial elétrico destes íons permite o intercâmbio de informação entre o interior e o exterior da célula. Quando uma célula perde sua carga elétrica, ou esta é menor a 30 mV, morre. Por isso, uma das formas de detectar doenças é monitorizar as cargas elétricas celulares. Cada célula é uma espécie de pilha elétrica que mantém a energia de nosso organismo. Do mesmo modo, quando o nosso corpo diminui sua carga elétrica geral, a intensidade de seu campo magnético, estamos diante de uma doença. A Terra faz o mesmo com seu campo geomagnético, impede a passagem das radiações cósmicas e raios ultravioletas que são destrutivos para a vida na Terra, somente deixando passar as radiações que lhe permitem manter a vida.